Muito bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí, né? Nosso curso de Física 4. Na semana passada, nós vimos uma noção aí de cálculo, falamos um pouco de derivada, integral, para poder, pelo menos, entender o que são as equações de Maxwell, ou Maxwell. E estabelecemos a partir das equações, né? Na verdade, quem fez isso foi o Maxwell, a teoria eletromagnética e alguns pontos importantes dentro da teoria eletromagnética, como, por exemplo, a intensidade da radiação eletromagnética, né? Então, isso é importante é por isso que a gente está nessa sequência aí, né? Porque a gente vai trabalhar agora a ótica física, e a ótica física nada mais é do que o estudo da interferência, difração e polarização da luz. O nosso objetivo é, nessa primeira parte, que é a aula de hoje, nós chegarmos até mais ou menos a metade de difração, né? E na aula de quinta-feira, a gente vai ver a outra metade, entrando aí em conceitos muito importantes, né? Antes de nós darmos entrada, iniciar a aula propriamente dita, né? É importante que se saiba que a ótica, ela é uma área muito vasta, né? A ótica, ela é uma área muito vasta. E aquilo que a gente estuda lá no segundo ano, na segunda série do ensino médio, ótica geométrica, é uma pequena parte da ótica, né? Só para vocês terem uma ideia, para a gente estudar lasers, essas coisas, né? Que foi o que eu fiz no meu doutorado também, a gente tem que estudar ótica quântica, ou seja, como é a interação da radiação eletromagnética com o sistema. Geralmente esse sistema é um meio que a gente chama de meio de ganho, né? Que é utilizado para poder obtermos um laser. Então, é muito profundo isso. Então, a ótica física ela é uma parte da ótica, né? Que já vai lidar já com esses fenômenos que são de grande importância para a área de física do materiais. Por que elas são importantes? Inclusive estava na apostila, só que para eu deixar com 8 páginas, eu tirei. Tá? Esses fenômenos são importantes porque tem materiais, gente, que eles já têm na própria natureza deles a possibilidade de realizar esses fenômenos. Olha que coisa boa, né? E a partir de um estudo minucioso, né, e, consequentemente, a partir de um modelo matemático, eu consigo utilizar, né, essas propriedades dos materiais. Para quê? Para fazer um estudo de espectroscopia, ou seja, estudar o material utilizando radiação eletromagnética. Então, é fundamental, né? Como eu falei ontem para os meninos na aula de Física 2, eu sempre vou carregar para a minha área de formação continuada, né? Eu sou mestre e doutor em Física de Materiais, e o meu pós-doutorado também foi em materiais, só que materiais magnéticos, ou seja, a gente tem um amplo leque de entendimento a respeito desses materiais. Então, o material, como eu falei para vocês, é a minha praia. E eu aproveito para dar essas ênfases referente à minha praia, propriamente dita, tá bom? Muito bem. A gente observa logo aí, olha, dois fenômenos. O primeiro, interferência, ora é difração. Quando é que isso acontece? É interferência quando eu tenho, na verdade, duas fendas nessa animação aí da esquerda, né? Interferência é quando eu tenho duas fendas. Quando eu tenho uma fenda única, passa a ser o quê? Passa a ser difração somente. Na verdade, elas acontecem juntos, tá? A gente separa só para praticamente por efeito mais de entendimento didático. Mas lá quase no final a gente vai estudar a interferência e a difração combinadas. Isso é importante, tá bom? A gente vai ver lá na frente.
A animação da direita, notem que quando esse material está numa posição que está girando, ó, eu tenho luz do outro lado, no anteparo. Tá? Quando ele fica perpendicular, a luz desaparece. Por quê? Porque aí, essa luz que está incidindo nesse material aí, tá? Que ele é chamado de polaroide ou polarizador, o que acontece? Ela é uma luz polarizada. E quando ela passa pelo polaroide, né, dependendo da posição desse polaroide, a luz vai ser extinta ou não. Então, esse é o fenômeno da polarização, né? Lembrando, lá de Física 2, que somente as ondas transversais podem ser polarizadas. A difração não. Difração e interferência é para qualquer tipo de onda. Tá? Tanto é que o Jung, ele mostra que a luz é uma onda, né, a partir da experiência dele de fenda dupla. Ou seja, a luz sofre interferência. Então, isso é perfeito aí. A experiência de Jung, que a gente vai já falar nela. Ok? Mas, para a polarização, somente as ondas transversais podem ser polarizadas. Então, eis aí, de repente, né, como eu falei aí para o Eduardo, para o Iago, talvez eles vão fazer aí a segunda prova, que é a prova de domingo aí, do Enem, né? Muito cuidado nessa hora, com essa Covid que está aí. Mas se vocês estão fazendo, né, vão fazer. Só tome o cuidado necessário aí, né, para não se contaminar. Então, de repente, a gente vai, nessa aula de hoje e de quinta-feira, dar alguma dica aí que pode acontecer, pode, de repente, aparecer lá na prova do Enem de vocês. E que detalhe, qual é o detalhe? Que poucos professores, né, a nível de ensino médio, veem esse assunto. Foi o que eu falei aí para o pessoal que está assistindo junto com vocês. Então, nada acontece por um acaso, eu acredito nisso. Então, vamos imaginar que a gente está aqui, né, dando essa colher de chá aí para vocês, né, aproveitarem e, de repente, caiu uma questão aí no Enem, tá bom? Então, do lado esquerdo, eu tenho interferência e difração, e do lado direito, a polarização acontecendo aí, tá bom? A gente vai entrar com mais detalhes sobre isso. Agora, bora estudar aí a física propriamente dita, né? Então, interferência da luz, experiência de fenda dupla. Bom, primeiro, o que é interferência, né? Quando duas ou mais ondas se encontram, dependendo de algumas condições, a gente vai já entender o que são essas condições, tá bom? Elas vão se sobrepor. E nessa superposição dela, o que vai acontecer? Eu vou ter, né, três situações diferentes. Eu vou ter uma situação em que as duas ondas, né, lá naquele ponto em que elas se encontram, ou elas estão se encontrando, né, com duas cristas ou dois vales, tá certo? Então, quando se encontram duas cristas, ela vai dar 2A para cima. Quando se encontram dois vales, ela vai dar 2A para baixo, ok? Então, nós temos aí, né, um aumento máximo que a amplitude da onda pode ter quando elas estão em concordância de fase, naquele ponto lá, elas estão em concordância de fase, tá bom? Só lembrando, concordância de fase é 0, 2π, 4π, 6π e assim por diante. Isso é concordância de fase, né? E quando encontra uma crista com um vale ou um vale com uma crista, o que vai acontecer? A interferência destrutiva máxima, tá certo? A interferência destrutiva máxima. Ou seja, a onda resultante, a gente vai trabalhar muito com isso, tá, gente? A onda resultante, ela desaparece momentaneamente. Ela não se extingue, tá? Ela desaparece. Mas depois que uma passa pela outra, tá? Elas voltam ao normal. Então, a interferência não vai ficar definitivamente. Vai ficar naquele ponto lá. No outro ponto, já vai ser uma outra coisa. No outro ponto, outro e assim por diante.
E, obviamente, que tem aquele caso em que a interferência não é nem destrutiva máxima e nem construtiva máxima, que é o que a gente chama de mista, que é o terceiro caso. Olha, a onda 1 mais a onda 2, tá? Nós não tivemos amplitude máxima e não tivemos a onda desaparecendo, ok? Então, essa aí é só uma ideia. A partir daí, a gente entra naquele conceito de ondas estacionárias, né? Só lembrando, ondas estacionárias. A distância entre dois ventres ou entre dois nós, lambda sobre 2, tá? Consecutivos, tá bom? Vizinhos. A distância entre dois ventres ou dois nós, vizinhos consecutivos, né? Obviamente, só reforçando, né? É lambda sobre 2. E a distância entre um nó e um ventre, né? Vizinho lá, é lambda sobre 4. Não esqueçam disso, tá? É certo que no Enem sempre cai uma e às vezes até duas questões aí de ondas, não é isso? Ok? Beleza? Continuando. Agora vamos para a interferência da luz, que esse que é o objeto do nosso estudo de ótica física, tá? Interferência da luz. Então, Thomas Young, ele realizou uma experiência para provar que a luz era uma onda. O que vai acontecer na teoria dual da luz? O Einstein vai dizer que ora a luz se comporta como onda e ora ela se comporta como matéria. E esse pequeno pedaço, esse corpúsculo de matéria, o próprio Einstein vai chamar de fóton, né? Já estou dando aí um spoiler para a aula da semana que vem, ok? A gente vai falar da teoria dual da luz. E depois o de Broglie vai falar da teoria dual da matéria, que seria a simetria na natureza, ok? A gente vai chegar lá. Então, o Einstein vai falar que, ora, a luz se comporta como onda e, ora, a luz se comporta como matéria. E vai aí, né, utilizar o efeito fotoelétrico para comprovar a teoria dele. Só que mais tarde, muito mais tarde, na década de 80, né, foi verificado que o efeito fotoelétrico, ou um pouco antes, o efeito fotoelétrico pode ser explicado pela teoria ondulatória. Mas já foi comprovado realmente que a onda, que a luz pode ser matéria, tá, gente? Já existem experiências mais interessantes aí, que não vêm ao caso, nem cai também no Enem. Ok? Mas o efeito fotoelétrico, a ideia do Einstein, ganhou o prêmio Nobel por isso, né? É provar que a luz ela pode ser entendida como um conjunto de partículas, corpúsculos, chamados de fóton, cuja energia é HF, né, ou HC sobre lambda, energia do fóton. A gente vai ver isso para a semana, mas é bom logo a gente citar aqui que de repente pode ser que apareça isso no Enem. O H é a constante de Planck, que ela é bem pequenininha, 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joule segundo, tá bom? Joule segundo. Ou também 4,14 vezes 10 a menos 15 eletrovольт segundo. Então a gente vai entender, inclusive tem um exercício, é um exercício de física 2, né, que eu coloquei lá em milieletrovольt. Mas muito bem. Então está aqui, olha só, presta bem atenção aqui o que está acontecendo. Olha, vou até colocar o laser para explicar detalhadamente aqui. A luz, ela vai passar por uma fresta relativamente bem estreita, né? Essa fenda aqui. Quando ela passa por essa fenda, ela sofre o fenômeno da difração. Fenda única, não tem outra, é difração, tá? Eu vou usar, inclusive, uma animação para mostrar para vocês isso, né? Que nesse primeiro momento sofreu difração. Quando essa onda incide, tá, na fenda dupla, S1 e S2,
que vai acontecer? Novamente a difração, ela vai passar através da fenda, só como se fossem duas ondas independentes. Então, essas duas ondas independentes, a gente vai falar daqui a pouco coerentes, tá? Tem que ser ondas coerentes, né? O que vai acontecer com elas? Elas vão interferir uma na outra. Vão interferir uma na outra. Tá? E o resultado dessa interferência, a gente vê no anteparo, na tela, é o que a gente chama de franjas. Vejam, nessa figura aí do meio que a gente colocou, na letra A, nós temos franjas claras e franjas escuras. As franjas claras correspondem, né, à interferência construtiva máxima, né? E as fendas escuras, interferência destrutiva máxima. Então, veja bem, eu consigo ver na tela, né, o padrão que a gente chama padrão de interferência, né, através de franjas claras e escuras, né? Para as franjas claras, nós chamamos de máximo. E para as franjas escuras, nós chamamos de mínimo. Então, nós temos o máximo central, obviamente mais intenso, e os máximos laterais, menos intenso. Tá? E os escuros são os mínimos. Não existe mínimo central, tá bom? Não existe mínimo central. Só existe máximo central. Então, tem o máximo, depois dos mínimos, depois dos máximos, depois dos mínimos e assim por diante. Tá? Para demonstrar realmente que no central eu vou ter uma franja bem clara, ou seja, bem intensa, aí na figura do meio, letra B, tem o perfil da intensidade luminosa. Tá certo? O que acontece com a intensidade luminosa está representado aí na letra B. Então, tem até um izinho, né? Tem um i aparecendo bem aqui, ó. Colocando aí o i, tem um i que é de intensidade, tá bom? Então, esse seria o padrão aí de interferência, no caso, uma sequência de franjas claras ou escuras. Dependendo da fenda, essas franjas, elas vão ter praticamente a mesma intensidade, que é o que a gente gostaria de ter, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia, né? Analisar mais o centro aí da figura, para que elas tenham a mesma intensidade, tá bom? Muito bem. Agora, eu tenho que elaborar um modelo matemático que me dê aí informações, aquilo que eu falei para vocês. Isso daqui é a física, né? A gente está observando, acontecendo, etc. Mas tem que ter um modelo matemático para a gente poder entender e prever as coisas aí, no caso do fenômeno físico. Eu vou usar, né, essa estrutura, é a luz incidindo agora, né? Olha só, olha a diferença aí. Na primeira figura, a luz ela já é esférica, né? Mas para eu obter, presta bem atenção, para eu obter franjas praticamente com a mesma claridade, franjas claras, os máximos com as mesmas intensidades, eu uso um laser. Essa onda plana que vocês estão vendo aí é um laser, tá bom? Esse laser, ele é uma luz coerente, né? Ele não muda a defasagem dele num ponto, ele mantém essa defasagem com o tempo. Isso que quer dizer luz coerente. Nas nossas casas, as lâmpadas, elas não são fontes de luz coerente, tá? É por isso que dificilmente a gente vê interferência, tá? Exatamente por isso. Por quê? Ora elas mandam um comprimento de onda, ora elas mandam outro, depois uma fase, depois manda outra. Por quê? Porque não tem uma certa organização aí
na geração dessa luz. Mas o laser não. O laser tem essa propriedade, tá bom? Então, incidiu o laser aí nesse anteparo, que tem essas duas fendas, a fenda 1 e a fenda 2, tá certo? Então, eu vou considerar um ponto P afastado a uma distância D dessas fendas. E nesse ponto, dois campos elétricos representando, a gente viu na aula passada, representando as ondas eletromagnéticas, eles vão se encontrar. Então, dependendo de que condição eles vão, isso acontece porque a luz de casa é alimentada. Não, é a própria geração, né? A própria geração, porque eu posso ter um laser que vai ser um laser pulsado, vai ser alternado, mas ele está mandando todo o tempo o mesmo comprimento de onda. É a geração que a gente chama de aleatório. O que é o laser? Eu induzo o aparecimento da radiação. Já na lâmpada de casa, é aleatório. Uma hora vai de um jeito, outra hora vai de um outro. Então, não existe uma filtragem, digamos assim, como ocorre no laser, tá bom? Essa que é a diferença básica. Eu estou assim, indo bem por baixo mesmo para explicar isso. Mas se você está interessado em estudar ótica, que eu garanto a vocês que é uma área excepcional, que para mim todas as áreas da física são, né? Seria uma boa pedida. Agora, eu até te empresto meu IARIV, que foi o livro que eu estudei ótica quântica para tu estudar, tá bom? Então, por isso aí, a gente tem que saber mecânica quântica também, ok? Só para finalizar aqui o café. Muito bem. Então, preste bem atenção no que vai acontecer. Entre, né, os dois caminhos, né, aquele que vem da fenda 1 e chega no ponto P, aquele que vai da fenda 2 e chega no ponto P, existe uma diferença de caminho. Tá certo? Obviamente que é R1 menos R2, né? Às vezes eu confundo, sabe? Mas entenda isso como um módulo, tá? Não existe distância negativa, certo? Então, nesse caso, a diferença de caminho, que é essa bem aqui, ó, que vai do F1 até o B, é quem? R1 menos R2, tá bom? Essa diferença de caminho, está lá no material que eu mandei para vocês, está relacionada com a diferença de fase, né? Por isso que eu falei no início. Pontos, né, que a onda está chegando em concordância de fase, interferência positiva, construtiva, tá? Se for posição de fase, vai ser o quê? Interferência destrutiva. Então, essa diferença de caminho, ela está relacionada à diferença de fase. De tal forma que a diferença de fase está para 2π, assim como a diferença de caminho está para lambda. E o que é lambda, gente? Comprimento de onda. É por isso que esse comprimento de onda tem que ser o mesmo para as duas. Entendeu agora, Lucas? Como a luz daqui de casa ela manda comprimentos de ondas diferentes, né, a gente vai entender isso na semana que vem. A gente já vai entender isso na semana que vem. Viu como a coisa vai se encaixando, né? Perfeitamente. Então, como essa luz ela manda vários comprimentos de onda, a gente não consegue ter uma diferença de fase fixa. Entendeu? É a luz incoerente. Ok? Então, se o lambda é único, a diferença de fase também será única e nós vamos ter luz coerente. E a diferença de fase está para 2π, assim como a diferença de caminho, R1 menos R2, está para lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Então, baseado em tudo isso que eu acabei de falar agora,
Nós podemos ter aí já, né? Está lá no material de vocês, dê uma estudada lá, né? Mas se muda o comprimento de onda, não teria que mudar a frequência também? Sim, mas o que a gente vai observar, né? Considerando que a velocidade seja a mesma, né? Considerando que a velocidade seja a mesma, então vai mudar a frequência. Mas o que a gente atenta aqui, no caso, para comparar com a fase, é o comprimento de onda. Consequentemente, sim, vai mudar a frequência. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a mudança no comprimento de onda muda a defasagem. E se a defasagem muda, eu não vou ter uma situação, um ponto. A hora ele é de uma região de franja clara, hora ele é de franja escura. Então eu não vou ter essa coisa bonitinha que vocês estão vendo, eu estou apontando com laser. Eu não vou ter essa organização, entendeu? Por isso que só pode acontecer a interferência quando as fontes são fontes coerentes, tá? A gente vai falar mais tarde disso ainda. Tá. Qual a condição de interferência construtiva máxima? É essa aqui, ó. D. O que é o D? É a distância entre as duas fendas. Dá para perceber aí na figura, né? Seno θ. Que é o θ? É a inclinação com que eu estou olhando aqui o ponto, né? O ponto P. É a inclinação aí. Ok? Então, a ideia, gente, desse D ser muito maior que o Dzinho, o Dzão ser muito maior que o Dzinho, é que lá, praticamente, naquele ponto, os raios chegam paralelos, devido à distância relativa bem grande. Então, a gente vai chamar essa condição de Fraunhofer, condição de Fraunhofer, né? Daqui a pouco a gente vai falar nele aí. Os raios chegam paralelos, né? Porque somente com eles paralelos é que eu posso, né? São vetores, não se esqueçam. Campo elétrico são vetores. Então, para eu poder somar, fazer a soma algébrica mesmo, né? Eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu tenho que ter essa condição lá naquele ponto, tá? Condição de Fraunhofer, tá bom? Os raios são paralelos entre si, mas eu vou voltar a falar nessa condição, tá bom? Muito bem. Continuando. D seno θ é igual a M. O M, vou logo adiantar para vocês, é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4 e assim por diante. Incluam também o zero aí. Por que o zero? O zero corresponde ao máximo central, né? O zero é a nossa referência, onde eu vou ter o máximo central, obviamente, que é também interferência construtiva, ok? Então, está aí a condição para que a interferência seja construtiva. É essa que está aí, que vocês estão vendo. D seno θ é igual a m lambda. Lambda é o comprimento de onda, né? E o m é o número inteiro, tá bom? Muito bem. Por que mais ou menos? Porque pode aparecer as franjas. Está aqui o máximo central, aqui no meio, né? Eu posso ter franjas claras tanto para a esquerda como para a direita, ou seja, acima ou abaixo do máximo central, ok? Então, aí, tranquilo da gente fazer assegurar que seja mais ou menos. Quando M é zero, o seno de θ é zero, tá? Quando M é zero, vai dar o seno de θ igual a zero. O θ zero vai, tá aqui, eu estou mostrando na figura, vai dar exatamente no máximo central, ok? Então, nós vamos ter também interferência construtiva. Quando é que isso vai acontecer? Quando o caminho R1 for igual ao caminho R2. Quando R1 for igual a R2, pode ver na figura aí. Quando R1 for igual a R2, significa dizer que a gente vai ter o máximo central, certo? Então, a diferença de caminho é zero. Se a diferença de caminho é zero, θ é zero. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês incluírem aí, né, o M igual a zero
que também dá interferência construtiva. Deixa eu anotar o nome do Rafael, que não tinha anotado. Por isso que vocês têm que participar, tá bom? Na aula de Física 2 eu tenho uma secretária, mas na aula de Física 4 eu não tenho, porque é menos gente também, tá bom? Mas tudo bem. Vamos continuar. Interferência destrutiva máxima, que equivalem às franjas escuras. Novamente, o d seno θ, que é a distância entre F1 e B, né? É o d seno θ, é igual a I lambda sobre 2. Novamente, aquela ideia da oposição de fases, né, gente? Aonde o I nada mais é que um número ímpar. Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5 e assim por diante. Ou seja, de lambda sobre 2. Quando o I for igual a 1, a diferença de caminho vai ser lambda sobre 2. Quando o I for igual a 3, a diferença de caminho vai ser 3 lambda sobre 2. Notem que essa diferença de caminho vão dar defasagem, né, para que ocorra a oposição de fase. Ou seja, uma crista encontra um vale ou um vale encontra uma crista. Interferência destrutiva máxima. Tá? Eu já havia falado para vocês já de interferência lá em Física 2, mas eu falei superficialmente. E agora eu estou falando valendo, tá bom? A gente tem que falar de interferência, porque a ideia das ondas estacionárias estão todas em cima de interferência ondulatória. É uma interferência de maneira geral. Agora estou falando da interferência luminosa, tá? Ótica física é isso. Ok? De posse dessas condições, eu posso, né, localizar duas franjas laterais. Por exemplo, se elas forem franjas claras, né, localização de franjas laterais. É isso que eu quis dizer. Então, eu meço a distância, né, o y igual a zero, está bem aqui ele, inclusive o laser estava até em cima, ó, y igual a zero. Então, se for o máximo central, olha agora aí, Rafael. Olha aí. Rafael não, Lucas. Desculpa aí. Olha aí, Lucas. Se o M for zero, tá lembrado que tu me perguntaste ainda agora isso? Se o M for zero, o Y vai dar quanto? Fala para mim. O lambda é constante, Dzão constante, Dzinho constante. Se o M for zero, o Y vai dar zero. Quem é que está localizado em Y igual a zero? O máximo central. Então, está respondida a tua pergunta, confirmada, né? Carimbada. E nós temos aí agora aí essa ideia. Ok? Também, preste bem atenção, essa experiência a gente faz no laboratório. Eu tenho um laser, um material que está lasando, tá? Não é lesando, lesando é de leseira, né? É lasando, ou seja, esse material ele está emitindo um laser. Então, eu quero determinar o comprimento de onda desse laser. Eu posso fazer aí, né, uma experiência igual a que o Jung fez, ou bem parecida, tá bom? E eu posso chegar com uma régua lá no anteparo e medir a distância entre duas franjas claras. Eu vou lá e meço a distância entre duas franjas claras. Aí, como eu tenho a distância, né, das fendas até o anteparo e tenho a distância entre as fendas, eu posso usar esta equação que está aí, ΔY. O que seria o ΔY? O ΔY é exatamente a distância entre elas, aquela que eu meço com uma régua. Olha só. Vocês estão vendo essa figura que aparece aí no meio, né? Exatamente isso. Isso está lá no anteparo, tudo escuro, né, para poder aparecer bem as franjas. Eu vou lá, meço com uma régua. A distância entre duas franjas claras. E aí eu substituo no lugar do ΔY, vou até colocar um exemplo desse aí, tá? Geralmente da minha peça em prova. A distância Dzão.
entre as fendas e o anteparo, e a distância Dzinho, que é a distância entre as fendas. Tá? Δy é distância entre as franjas, não vai confundir franja com fenda, tá certo? As franjas estão aqui, ó, lá no anteparo. Então eu meço a distância aqui entre essa e essa outra. Pronto, tenho Δy. Meço o D grande, meço o D pequeno. Qual é a minha incógnita aí? Dzinho, não é isso? Desculpa, lambda, não é isso? Então, é o que eu queria determinar, ou seja, uma experiência muito simples, pode ter certeza que é, mas que resolve um problema muito grande, que eu passo a caracterizar aí o laser, o novo laser, né, de um determinado material aí, que está sendo utilizado como meio de ganho. Okay? Então, vejam, uma ideia simples, né, gente? E a gente acaba aí fazendo coisas interessantes. Tá bom? Então, deixa essa pandemia aí, né, ir embora, que a gente vai ter essa oportunidade de ir lá no Laboratório de Física Pesquisa da Universidade Federal do Pará. Eu vou parar mais lá, porque agora eu não estou mais coordenando o curso. Então, agora eu estou um pouco mais livre, entre aspas. Então, eu vou parar, vou fazer um horário lá, pelo menos 2 vezes por semana. Então, aqueles que estiverem interessados em observar o que a gente faz lá, aí vocês vão lá, a gente marca um horário, sem problema, tá? Muito bem. Continuando aí a ideia, tá? Vamos agora ver aquele, não aparecer um perfil lá de intensidade, vamos ver como é que a gente calcula essa intensidade. Então, nós temos que partir da ideia da onda resultante, porque se encontra uma onda com a outra, a gente viu isso lá em Física 2, naquele ponto eu vou ter uma onda resultante. E essa onda são 2 ondas de campo elétrico, né, gente? E existe uma diferença de fase entre elas. Tem logo que garantir que existe uma diferença de fase, porque essa diferença de fase é que vai dizer, tá, se a interferência é construtiva ou destrutiva. Tá? A gente vai usar essa outra letra grega aí, que é o beta, para ficar em função já de um outro ângulo. Mas quem é o beta? É a metade da diferença de fase. Bom, baseado nisso, essa já é a onda resultante. Como eu obtive essa onda resultante? Uma propriedade simples da trigonometria, soma de senos. Está lá no material de vocês, tá bom? Então, a onda resultante é θ seno de ômega t mais beta. Então, vejam, eu tenho agora, na onda resultante, uma amplitude, e isso é importante, por quê? Porque a intensidade, ela depende do quadrado dessa amplitude, tá lembrado? Semana passada a gente viu isso. Eu já venho falando com o pessoal da física já há algum tempo, né? A intensidade tem a ver com a energia, e a energia tem a ver com o quadrado da amplitude, é só lembrar da intensidade sonora, né? Um som forte tem uma amplitude grande, um som fraco tem uma amplitude pequena, carrega pouca energia. Então, essa ideia de carregar a energia da onda é a intensidade, a gente viu isso também na aula passada, especificamente falando da onda eletromagnética, é o vetor de Point, né? A gente termina a aula com isso. Tá certo, essa é a onda resultante. Muito bem. Aí eu estava montando esse material e eu vi que faltou lá em algumas equações esse E0. O que é o E0? A interferência não são de 2 ondas componentes. A única diferença entre elas é a fase. Então, a diferença de fase é φ. Uma tem um φ e a outra não tem. Então, existe uma diferença de fase entre elas, que é o próprio φ. Certo? Então, E0, que inclusive eu vou tirar aquela apostila que eu coloquei ontem, né? Ou hoje, tipo 0 hora e alguns minutos. Coloquei isso hoje, de madrugada, né? Lá no SIGA. Então, eu aproveito, no momento em que eu vou montar a aula no PowerPoint, eu vou relendo, porque a gente sempre encontra ele. Tá bom? É por isso que tem que ter uma pessoa, quando você elabora um texto, a ideia é que outra pessoa lê. Porque se você for ler logo em cima, você não vai ver o erro.
Tem que deixar passar um tempo. Então, de ontem para hoje, eu percebi que faltou o E0. Quem é o E0? É a amplitude da onda componente. Tá bom? Então, Eθ é igual a 2E0 cosseno beta. Ou seja, o Eθ é a amplitude da onda que depende de um ângulo. Ou seja, que ângulo é esse? A metade da diferença de fase, que é o beta. Tá certo? Então, nós temos aí a intensidade da onda resultante, né? E tem uma equação para esse ângulo beta, está lá também no material de vocês. Tá? A intensidade da onda resultante. Usando a equação da intensidade, que a gente já viu, da onda eletromagnética, obtemos a intensidade para a onda componente. Para que a intensidade para a onda componente? A gente vai chamar de I0, meio de epsilon c é 0 ao quadrado. Tá? Essa é a intensidade de uma das ondas. Tá? Já a intensidade da onda resultante, né? Eu vou usar o Eθ, vou elevar o Eθ ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Aí vai ficar E0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de beta. Tá bom? Então, eu vou dividir uma pela outra e vou obter que o Eθ, que é a intensidade de interferência, ele é 4 vezes I0 cosseno ao quadrado de beta. Tá? Ele vai variar agora com cosseno ao quadrado de beta. Tem essa figurinha, ela está lá no Halliday, né? Eu até, inclusive, coloquei a referência aí no material de vocês. E agora eu posso explicar melhor o que acontece. Mais uma vez aí, viu, Lucas? O que acontece com o laser e não acontece lá em casa. Tá? Quando, tá bem aqui, olha, o φ é 2 vezes. Quando a diferença de fase é 0, tá? O que é que eu vou ter aí? O máximo central. Quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cadê a galera que está dormindo aí? Cosseno de 0. Vamos acordar. 1. 1 ao quadrado. Obviamente que é 1. Então, para o máximo central, a intensidade vai ser quanto? 4 e 0. Tá certo? Muito bem. Agora eu vou para o ângulo π. Quanto é o cosseno de π? Fala para mim aí. Cosseno de π. Cosseno de π menos 1. Mas lembra que na equação da intensidade, quem está não é o φ, é o beta. Então, quando o φ vale π, o beta vale quanto? Diz para mim aí. O beta, que é a metade de φ, vale quanto? Π sobre 2. Certo ou não? Vale π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. 0 ao quadrado, 0. Ok. Então, vamos voltar aqui. Né? Se o φ vale π, o beta vale π sobre 2. Então, nesse caso, cosseno de π sobre 2 é 0, intensidade é 0. Mínimo, ou seja, franja escura. Quando o φ vale 2π, aí volta para aquela ideia lá da concordância de fase, né? Então, 2π é concordância de fase, tá lembrado? 0, 2π, 4π, 6π e assim por diante. É concordância de fase. Então, para 2π, o que vai acontecer? O beta vale
π, não é isso? Quando o φ vale 2π, o beta é a metade, vale π adiante. Ok? Então, quanto é o cosseno de π? Foi o que disseram ainda agora. Menos 1. Só que está ao quadrado. A intensidade tem que ser sempre positiva. Está ao quadrado. O que vai acontecer, gente? Nesse caso, vai dar 4 e 0. Ou seja, novamente aí, né, nós temos aí o primeiro máximo lateral. Ok? E continuando. 3π. 3π a gente sabe que é oposição de fase. Por 2, 3π sobre 2. 270 graus. O cosseno é 0. 0 ao quadrado, 0. Ou seja, nós temos aqui agora um mínimo. Ok? Bom, isso só vai acontecer se as fontes forem coerentes. Tá bom? Essa linha paralela aqui, essa reta paralela, é a intensidade de somente uma fonte. Está bem aqui, ó. É um valor constante. Epsilon-c é 0 ao quadrado. Se as fontes forem incoerentes, as intensidades vão só somar. Soma. Eu tenho duas lâmpadas, as intensidades das duas lâmpadas, que são fontes incoerentes, elas vão somar. Então, o máximo que pode acontecer, que é que vocês estão vendo nessa linha tracejada, é ficar com 2i. Mas, quando as fontes são coerentes, aí vão aparecer as franjas. Viu só? Com uma ideia da coerência, né, de fontes, ela é importantíssima. Sem fontes coerentes, a gente não vai ver o padrão de interferência. Ok? Muito bem. Então, aí, sempre a gente vai fazer isso. Condição e intensidade. Por quê? Porque aquilo que eu falei na aula passada, qual é a grandeza que é mensurada, que é medida? É a intensidade. Então, tudo gira em torno de intensidade, no caso da luz, que é uma radiação eletromagnética. Tá bom? Bom, interferência em películas finas, né? Quem nunca observou isso aqui, uma mancha de óleo, olha aí. Uma mancha de óleo na água, certo? O que acontece? Parte da mancha é colorida e a outra parte é escura. Então, isso ocorre, presta atenção aí, Iago, Eduardo, né? As manchas de óleo, manchas luminosas, manchas coloridas em óleo, não é isso? Ocorre devido à interferência em películas finas. Tá? Porque só é aquela camadinha lá de óleo, né? Então, tá aí, olha, interferência em películas finas, que a gente chama. Bom, o que acontece com a luz para poder dar essa interferência? O fato, gente, olha só, o fato que quando a luz incide aqui, parte dela reflete. Esse é o R1. Bem aqui estaria o olho do observador, que eu acabei não colocando. Ó. O observador está bem aqui, ó. O observador está nesse ponto aí. Então, está chegando quem? O R1. Beleza? A gente está usando a nossa tela natural, que é a retina, tá? A retina do olho humano é a nossa tela natural. Só que o R2, ele vai fazer o seguinte. O R2 é o mesmo raio incidente que refrata aqui, ó. Refrata. Bem aqui, ele reflete e refrata também, mas eu já não quero mais saber desse que vai embora, que é o raio transmitido, eu quero saber desse que volta. E quando ele incide novamente na interface, esse meio, que no caso aí seria o óleo, por exemplo, e o ar, ele vai sofrer refração. Qual é o fato aí? O fato é que quando ocorre essa reflexão aqui do ar para o óleo, tá? O que vai acontecer?
o raio refletido ele vai sofrer uma inversão de fase. Ou seja, eu vou ganhar aí uma diferença de caminho de lambda sobre 2. Tá? Não esqueçam que lambda sobre 2 equivale a, no caso, a π, não é isso? Então, nesse caso, eu vou ganhar aí um algo a mais aí de diferença de caminho. Então, além dessa diferença de caminho, que é o d, vamos considerar que esses raios estejam praticamente de incidência normal, além dessa, né, diferença de caminho, que é o d, a gente ganha aqui, ó, devido ao fato de que a luz ou uma onda qualquer que incide de um meio menos denso para um meio mais denso, ela sofre inversão de fase. Tá? Eu tenho uma animação que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou pular aqui para mostrar para vocês exatamente isso. Eu ia colocar, depois eu resolvi não colocar, mas é uma animação que eu tenho aqui e vou aproveitar e mostrar para vocês. Olha, deixa eu tirar essa notificação que veio para mim aqui. Muito bem. Então, olha só. Quando a luz incide, quando a gente viu isso lá em Física 2, né? Quando eu tenho uma incidência de uma corda fina para uma corda grossa, isso está no material de vocês. O que vai acontecer? O raio refrata, né? o pulso refrata, mas reflete também, reflete com inversão de fase. Então, aqui, a defasagem é de quantos graus? 180 graus, olha. Nesse cara que está, deixa eu colocar aqui um laser, só para a gente ver. Então, aqui, nesse que volta, aqui no que volta, olha, ele volta para baixo. Já aqui nesse outro, quando ele volta para cima. Ou seja, quando incide do mais denso para o menos denso, não ocorre inversão de fase. Então, nesse caso aí da película, o único caso que vai acontecer com inversão de fase é quando ele incide do ar para o óleo. Tá certo? Do ar para o óleo. Aí tu vai dizer assim, mas o óleo é menos denso que o ar? Claro que é, né, gente? Né? O ar é menos denso que o óleo. Então, quando a luz incide do ar para o óleo, ela vai incidir do meio menos denso para o meio mais denso. Então, ocorre inversão de fase, tá bom? Isso está lá no material de vocês. A gente só aproveitou aqui para mostrar mais uma animaçãozinha para vocês aqui, tá? Então, vou pegar aqui o laser. Então, nessa reflexão aqui, ganhou quanto? 180 graus equivale a lambda sobre 2, né? 180 graus, porque é π, né? Π dividido por 2π dá meio, certo? Diferença de caminho sobre lambda, eu vou multiplicar, está dividindo, tem uma equaçãozinha lá no material de vocês, o lambda passa multiplicando, vai dar lambda sobre 2. E aí é por isso que aparece, então te liga aí, olha, gente, pessoal aí do Enem, por que que acontece a interferência na película fina? Construtiva, né? Porque ocorre inversão de fase, né? De quantos? 180 graus, que equivale a π, e tenho que somar agora com esse careta aqui, ó. Eu tenho que somar com esse careta. Beleza? Então, por quê? Devido à inversão de fase na reflexão do R1, na reflexão do ar para o óleo. E aí,
interferência destrutiva máxima, né? Novamente aquela ideia lá do I sobre lambda N sobre 2. Ou seja, aí a gente já engata uma quinta aí, né? Já faz a mesma coisa que nós fizemos lá no início de interferência. Vejam, então, né, lembrando que vai ocorrer uma inversão de fase quando o raio que incide do ar para o óleo, pode ser bola de sabão também, a bola de sabão às vezes fica colorida, é isso? Porque é uma película hiperfina. Muito bem, então ganha uma diferença de fase a mais, que corresponde a lambda sobre 2, tá bom? Muito bem, então isso daí é a interferência que nós queremos falar para vocês. E agora a gente vai falar de difração, né? A gente não vai finalizar a difração hoje, vai ter um pedaço da difração. Eu vou deixar para finalizar na quinta-feira, para não ficar muito demorada a aula, tá? A gente já vai praticamente para 1h30 de aula. Muito bem. Primeiro de tudo, o que é difração? A gente já viu isso lá em Física 2. É o fenômeno por meio do qual uma onda é capaz de contornar obstáculos ou fendas, cujas dimensões desse obstáculo ou fenda são da ordem do comprimento de onda da onda. Então, só vai acontecer difração se essa fenda tiver, né, a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda. Aí eu tenho que lembrar, né, que a luz ela está entre 400 e 700 nanômetros. A luz visível é uma radiação eletromagnética que ela está aí mais ou menos entre 400 e 700 nanômetros. 400 nanômetros é o violeta, menor comprimento de onda, e o 700 nanômetros é a luz vermelha, maior comprimento de onda. Acima de 700 nós temos os infravermelhos e abaixo de 400 os ultravioletas, né? É o espectro eletromagnético que está naquela apostila anterior. Pois muito bem. Então, observem essa figura que está aí. Né? Esta animação aí. O que é que a gente está vendo aí de resultante no anteparo? Fala para mim, no anteparo. O que é que está acontecendo no anteparo? Eu estou esperando vocês falarem. No anteparo, nós temos um padrão de quê aí? No anteparo. Hein, gente? Cadê vocês? No anteparo, nós temos um padrão de interferência, né? Porque essa é a experiência de Jung. Concorda? Então, eu vou ter um padrão de interferência. Ok? Mas, se eu trouxer o anteparo para a posição onde estão as fendas S1 e S2, olha agora. Eu só vou ter o quê? Difração. Eis aí a intensidade do padrão de difração. Qual a diferença da interferência para a difração? É que na interferência eu vou poder ter assim uma franja clara, uma escura. Vai diminuindo assim pouca coisa. Na difração tem o máximo central. Quando vai para os máximos laterais, a intensidade já baixou consideravelmente, né? Então, o que chama atenção é isso, na questão do padrão aí de difração, tá bom? Então, a luz foi difratada. Ok? Muito bem. É exatamente isso. Isso daí, gente, tem uma importância muito grande, né? Porque um pacote parecido com esse vai ser a representação de uma onda de matéria.
tá? Que a gente consegue localizar. É um pacote como esse. Então, tem tudo a ver aí, né, com a ideia da difração, tá bom? Muito bem. Continuando. Como é que a gente vai tratar a difração? A gente vai tentar elaborar um cálculo para os mínimos. Por que isso, você vai me perguntar? Ora, porque se eu localizar esse mínimo aqui, consequentemente, estarei localizando o outro mínimo, né? Então, entre eles está o quê? O máximo. Se esses são os primeiros mínimos, entre eles vai estar quem? O máximo central. Se eu tiver os segundos, vão estar os outros entre o primeiro e o segundo para cima, o primeiro máximo lateral. Entre o primeiro e o segundo para baixo, vai estar também o segundo máximo lateral. Porque eles se repetem para cima e para baixo. Tá bom? Muito bem. Então, a ideia na difração é a gente arrumar uma conta, um modelo matemático, para a gente poder localizar os mínimos. Localizou o mínimo, condição de mínimo, né? Condição de mínimo, intensidade é nula. A gente vai provar isso daqui a pouco para vocês. Então, é disso que a gente vai atrás. Bom, para o primeiro mínimo, a gente sai com essa figura que está aí, né? Eu vou considerar um raio saindo lá do topo e o outro bem do meio da fenda. O que acontece aí com a largura da fenda? A largura da fenda é A. Então, ela não é uma fenda muito estreita. É por isso que a gente pode ver, né? Olha, quando a gente faz assim com o dedo, fica uma fenda relativamente pequena entre os dedos. Quando você aponta para a lâmpada, você consegue observar, né, o padrão de difração, que está sendo formado lá na tua retina. Mas vai depender de cada um. Por quê? Porque tem gente que não consegue fazer isso aqui, né? Deixar uma fenda bem pequenininha aqui entre os dedos. Aponta para a lâmpada e você vai ver assim, dentro dessa fenda, várias linhas, clara e escura, clara e escura. Esse é o padrão de difração, que não precisa de coerência, viu, Lucas? Então, para eu obter um padrão de difração, não precisa coerência. Interferência, precisa coerência. Difração, não precisa, porque eu estou usando a lâmpada daqui de casa para fazer isso. Tentem fazer isso, tá? Depois. Beleza? Então, para o primeiro mínimo, eu estou trabalhando esses dois raios. Né? A difração de Fraunhofer, ou condição de Fraunhofer, é que esses raios, olha, cheguem lá no anteparo, paralelos entre si. Então, o A, que é a abertura, tem que ser muito menor que o D grande, que é a distância que vai da fenda até o anteparo. Aquilo que eu já havia adiantado para vocês. Tá bom? Então, para esse caso, temos a condição de primeiro mínimo. Então, a condição de primeiro mínimo é que o A, a abertura da fenda, vezes o seno θ, θ é o ângulo de inclinação, o que a gente observa lá, o ponto, é igual a lambda, o comprimento de onda. Esse é para o primeiro mínimo. Para o segundo mínimo, 2 lambdas. Para o terceiro mínimo, 3 lambda. Então, generalizando, tá? Eu ainda faço para o segundo mínimo aí, tá? No material de vocês. Mas aqui, como a gente não tem muito espaço, aí eu só trabalhei o primeiro e já estou generalizando. Né? Generalizando para mínimos de ordem superior, segundo, terceiro, etc. A seno θ é igual a m lambda. Então, tá aí eu tenho a condição para a ocorrência de
mínimo. Então, se eu localizo o mínimo, o máximo está entre eles. Tá bom? Muito bem. Onde, né, nós temos m igual a menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Vejam que não entra o zero. Alguém pode me dizer por que não entra o zero? Desculpa. Por que não entra o zero aí? Para o m, gente. Por que não entra o zero para o m? Na própria figura de cima você já está vendo por que não entra o zero. Porque para m igual a zero, nós vamos ter o máximo central. Não vamos ter mínimo, vamos ter o máximo central para m igual a zero, que vai dar um θ igual a zero. Tá bom? Que vai dar um θ igual a zero. Ok? Então, preste bem atenção aí que a gente, na difração, está localizando o quê? Mínimos, tá bom? Muito bem. Vamos para a intensidade de difração de fenda única. Depois a gente vai trabalhar a intensidade, que é o combinado, né? De fenda dupla. Aí vai entrar a interferência juntamente com difração, tá? Já está no material de vocês. Então, para determinarmos a intensidade de certo ângulo θ, temos que fazer a soma de ondas, porque são várias ondas que estão passando por aquela onda, né? Então, a gente vai usar uma técnica de representação de campo elétrico por um fasor. O fasor tem amplitude e tem a fase. A amplitude é a própria amplitude do campo. A fase depende lá daquele arco, né? Porque é zero cosseno de alguma coisa, né? É esse cosseno, esse arco do cosseno aí, é a fase dele. Ok? Tem uma técnica que se usa, né, que dá para somar vários fasores. Ok? Bem como para o máximo central. O máximo central, acabei de falar para vocês, o θ é igual a zero. Né? Aonde nós vamos ter a intensidade máxima, isso já foi comprovado também através aí das figuras, né? A intensidade máxima vai ser EM, tá? Não é EM aí. É porque não deu para fazer subscrito. É M. Teremos a amplitude do campo elétrico resultante dada por... Então, vamos lá ver. Porque o que me interessa para calcular a intensidade é exatamente a amplitude, né? Então, tá aí. A amplitude, ela já está, o Eθ, já está em função do EM, que é função do máximo central. E aí a gente precisa ter bastante cuidado aí, tá bom, gente? Seno de alfa, eu tenho que usar o alfa em cima, ele tem que estar em grau, para eu poder calcular o seno dele. E o alfa embaixo, ele tem que estar em radiano, tá? Ele não pode aparecer em grau aí. Então, daqui a pouco a gente vai fazer aquela tabelinha lá, que tem no material de vocês, para explicar com detalhe. O alfa é também a metade do ângulo de diferença de fase. Só que a diferença de fase agora é a diferença de fase total, né? Que equivale àquela soma lá de fasores. Tá? Eu nem coloquei essa figura que não valia a pena para vocês, tá bom? Então, para alfa igual a π vezes A sobre lambda vezes seno θ. Não esqueça, o alfa é a metade da diferença de fase total. Muito bem. Continuando, temos já esses dados. Ora, como a gente sabe que a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude, eu escreveria aí o Iθ, escreveria aí o IM, dividiria uma pela outra, vai exatamente bater nisso que está lá. Ó. Iθ é igual a IM, que vai ao quadrado, né? Seno de alfa sobre alfa ao quadrado. Tá bom? Seno de alfa sobre alfa, tudo isso ao quadrado. Bom, quando é que o Iθ
é igual a IM? Quando a fase ou diferença de fase é zero. Se a diferença de fase é zero, se liga aí, o alfa, que é a metade da diferença de fase, vai ser zero também. E aí eu vou ter seno de alfa sobre alfa. Aí seria zero sobre zero. Aí aparecia um complicador. Felizmente, tem uma propriedade matemática do cálculo que é chamado de limite. E o limite de seno de alfa sobre alfa, quando o alfa tende para zero, é 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Então, o iθ é o próprio IM. Tinha que dar, né? Então, está aí a ferramenta matemática entrando, cálculo, né? Entrando, para poder resolver a nossa vida aí. Ok, gente? Pois muito bem. Então, está aí a intensidade. Para finalizar, é aquele exemplo que está aí, né? Quando a abertura é 5 vezes de lambda, então vai passar bastante raio de luz ali, né? Bastante onda. Muito bem. Então, o alfa é igual a 5π seno de θ. Mas você vai dizer assim, mas não tem que ser da mesma ordem de grandeza? É, gente, ela só é 5 vezes maior, né? A abertura só é 5 vezes maior. Então, está na mesma ordem de grandeza, tá bom? O alfa, desculpa, é 5π seno θ. E vou usar dessa forma, é a mesma equação, tá? Ou seja, que é a intensidade relativa. Então, para o máximo central, a intensidade relativa vale 1. Obtemos. Essa tabela aí, eu vou fazer primeiro θ igual a 5 graus. Θ igual a 5 graus, seno de θ, calcula-se o seno de θ e multiplica por 5π. A gente vai obter o alfa em radiano, que é 1,369. Vai transformar isso para grau. Como é que eu transformo? Uso a relação, né? Π radiano equivale a 180 graus. Então, vamos multiplicar multiplicar e dividir, não é isso? Então, se está em radiano, eu vou transformar para grau. 1,369 equivale a 78,4402. Aí eu calculo o seno dele e substituo na equação, dando um resultado de 0,5121, ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Se o máximo central tem uma intensidade relativa igual a 1, para esse ponto aqui já foi para meio, olha, que é exatamente esse gráfico. Então, o A, olha o A aí. Aí tem aí o Iθ sobre M, que é a intensidade relativa, em função de θ. Então, em função de θ, está aí o máximo central, ó. Viu aí? Máximo central. Sim. Voltando. Então, está aí, olha como se encaixa perfeitamente. Muito bem. O que vai acontecer? O ponto D, ele é mais ou menos o primeiro máximo lateral. Então, o ponto D já é 0,0385. Gente, isso já está bem pequenininho já, né? Concorda? Ou seja, o ponto D, como eu falei, ele já está mais para a questão aí já do segundo máximo. Ok? Imagine, né, o primeiro máximo lateral, imagine o segundo máximo lateral, né? Vai ser muito pequenininho. Ou seja, esse é o padrão de difração de fenda única. Tá? Aquilo que eu já falei para vocês, falei para o Lucas aí, reforçando, eu não preciso ter, por isso que a gente enxerga aqui, quando faz isso, a gente vê as franjas, podemos assim dizer, né, de difração. Tá bom? Ok, galera?